Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo da Fronteira. Espero que vocês tenham curtido os vídeos, tenham compartilhado com os amigos e, acima de tudo, tenha feito bem na vida de alguém. Hoje estamos aqui com um convidado especial, vocês já vão conhecer já. Esse aqui é empresário aqui de Foz do Iguaçu, estudante de medicina, veio lá do norte, o cara que tem dinheiro. O cara tem dinheiro aqui, vocês já vão conhecer, calma que vocês já vão conhecer. Antes de nós apresentar o nosso convidado especial de hoje, vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Gostaríamos de agradecer a Rapidocar, que é aplicativo de mobilidade urbana aqui de Foz do Iguaçu. Para você que sente muita dificuldade em chamar nos outros aplicativos, é simples e fácil. Aqui vai ter um QR Code para você estar escaneando, para você fazer o download do aplicativo da Rapidocar. Fez download tudo certinho, colocou os seus dados, informações, o seu ponto de embarque, o seu ponto de desembarque. Apareceu o valor, confirmou, o motorista chegou. É simples e fácil. Também gostaríamos de agradecer ao Lavacar JC. Para você que gosta de deixar seu carro sempre limpo, cheiroso, atender os seus passageiros com o melhor conforto, aqui também tem um QR Code dele, vai direcionar ao WhatsApp dele. Vocês podem estar chamando ele aí também. Só para lembrar, você que é motorista de aplicativo, consegue um descontinho, ó, da hora. Eu gosto sempre de lavar meu carro lá, a lavagem com cera completa. Também não podemos deixar de agradecer a Macro Proteção Veicular. O que é a Macro? A Macro é a empresa que faz a proteção veicular dos seus associados. Para você aí que trabalha sem uma proteção veicular, aqui eu vou deixar o contato da Priscila. Vocês mandam mensagem para ela, já vai passar as informações tudo certinho, valor. É simples e fácil, sem muita burocracia, muito estresse, e demora 2, 3, 4 dias. É simples e fácil. Também para você que gosta de ir ao Paraguai abastecer, ou Argentina, Paraguai antigamente compensava, hoje já não compensa mais, agora é mais Argentina. Eles também têm o seguro Carta Verde, beleza? Tamo junto. Vamos lá agora bater o nosso papo com ele, o motorista de aplicativo empresário aqui da região fronteiriça, Keniston, se apresenta. Um abraço aí para todos os telespectadores. Meu nome é Keniston Pablo, né? Alguns motoristas me conhecem mesmo pelo nome de Keniston. Alguns passageiros já me chamam de Pablo, que eu acho mais fácil, né? A linguística. Me diz aí, Keniston, esse sotaque aí, você é de Foz? Não, sou da cidade de Pinheiro, no Maranhão, é Nordeste, não é... Maranhão? Norte. Isso. Uau! E cheguei aqui ano passado aqui em Foz e estou estabilizado aqui com os objetivos de vida para concluir. Pô, que legal, hein? Fico feliz. Pessoal, vocês dá pra perceber que o mesmo sotaque da entrevista passada, que é do Madison, é do Keniston. Deve ser meio parente os dois aí. Eu acho que é meio parente, hein? O Madison, ele é lá da região do Pará. Ele realmente é do norte. Então, ele é daquela região ali de Bragança, no interior de Belém, que é a capital. Pô, que legal, hein? E vocês dois fazem faculdade junto, né? Isso. A gente faz faculdade, né? Ele... chegou aqui, acho que ano passado também. Isso. Tá aí com o seu objetivo de vida aí também para concluir, para... Rapaz, foi muito... conseguir. Tá certo. Aí, o objetivo, as metas, foi muito interessante a história que ele contou aqui, entendeu? Morri de rir. Quando ele chegou na cidade, não conhecia ninguém aqui, não conseguia ninguém no Paraguai, conseguiu um contato, tudo lá. Depois o motorista que pegou ele no aeroporto veio por dentro ali pela Maria Bubiac. Uma pessoa que ia sequestrar. Aconteceu comigo. Sério? Rapaz, mais pra frente você vai contar então essa história aí. Qual que é a sua profissão, Keniston? Hoje eu sou motorista de aplicativo, né? E estudante. Estudante também é uma profissão, né? Tem que estudar, né? Isso. E atuo já aqui em Foz do Iguaçu já há 2 anos já como motorista de aplicativo. Conheci o mundo do aplicativo aqui em Foz. Não conhecia na minha região. Jamais imaginei trabalhar na área. Trabalhar de motorista de aplicativo e turismo. É que eu aprendi a conhecer um pouquinho da área, até porque a cidade ela tem muita opção, né? Então é uma área que dá pra gente explorar bem. E por mais que tenha muito motorista hoje em Foz, ainda é uma área que ainda pode captar mais, porque dependendo das datas, dos horários, a gente ouve muita reclamação de passageiro que às vezes não consegue motorista com facilidade. Exatamente, né? com tempo hábil. O interessante é que muitas pessoas, eles não pegaram a essência de trabalhar de uma certa forma para você realmente
ganhar dinheiro. Sim. Não, eu não tô falando de enricar, tá? Sim. Pessoal, não entenda como se ficasse rico, superfaturar, não. Você ganhar um valor justo para você sair de casa pela manhã, trabalhar em média em torno de 10 a 16 horas, dependendo da pessoa. Tem uns que trabalham até mais tarde, né? Sim. Que nem no caso do Gerson, ele estuda de manhã e só que lá no... Ano passado nós estávamos com essa rotina. Estudávamos durante o dia e saíamos geralmente 6 horas, 7 horas da noite do Paraguai e a gente começava. Trabalhava até 2 horas da manhã e aí descansava um pouco, 6 horas da manhã estava de novo no batente para estudar e era uma rotina louca. Tanto que eu tô cheio de cabelo branco por conta de um ano na minha vida. Mas olha, eu acho interessante isso, mas você sabe que você tá no caminho certo, os seus objetivos, as suas metas, né? Sim. Então, assim, são certos sacrifícios que tem que ser feito. Sim. Então, falando de sacrifício, sou de Pinheiro, como já falei, né? Tive que, para concluir, porque o meu curso de... como é que surgiu a história da medicina na minha vida? Conta pra gente, como é que surgiu essa... Isso. E aí, eu trabalhava numa empresa, sempre trabalhei com rota, era de certa forma motorista, mas fazendo rota, atendimento ao público, né? Como vendedor de rota externa. E trabalhava em uma empresa, não ganhava tão mal, né? Então teve como eu acumular uma certa quantidade. E uma vez navegando pelas redes sociais e vi que, por exemplo, a Argentina tinha um curso de medicina gratuito, né? Sem precisar vestibular, sem muita burocracia, você precisava apenas contratar uma assessoria para fazer toda a tramitação, tradução de documentos, já lhe matricular, fazer a questão do visto para o país. Então, aí que eu cheguei, conversei com a minha família e falei para eles, aguardem, segurem um pouco aí que na época eu estava com uma filhinha de 2 anos. Uau! E aí pensa num sacrifício. A outra já tinha 7 anos, né? Eu tenho 2 meninas. E uma filha, de uma para outra, são 5 anos. Conversei com a esposa, conversei com ela, alinhei. De imediato não ficou muito feliz, né? Até porque ficar com 2 meninas também não é fácil, ela trabalha também. E aí eu vendi o que tinha para vender e fui embora para Buenos Aires. Uau! Aí fiquei mais ou menos um ano em Buenos Aires e de lá eu fui para a cidade de Rosário. Eu mudei, eu fui conhecer a UBA, que é a Universidade de Buenos Aires, que é a federal de lá. E aí, só que aí eu desisti, eu vi que era muito difícil fazer o UBA 21 para começar a ingressar. E aí foi que lá em Buenos Aires eu conheci a Universidade de Rosário, que não precisaria de vestibular e não era tão difícil de ingressar. Você iria fazer apenas um curso de verão, de 30 dias. Tá? Uau! Então eu comecei o curso por lá, né? E fiquei lá mais ou menos uns 2 anos. E acabou o dinheiro, né? Que eu só estudava. Como é que eu me mantinha lá? Às vezes eu cozinhava para brasileiro, né? Graças a Deus a minha mãe me ensinou a me virar desde pequenininho, né? Então, cozinhava para brasileiros no fim de semana. O pessoal que não sabia cozinhar, então eu fazia toda a comida deles para a semana, né? E colocava nos potinhos e eles congelavam. Almoço de segunda, jantar de segunda e terça, e assim sucessivamente. Rapaz! E aí foi me virando assim. Só que aí teve um tempo que começou a aperrear. E aí eu digo, vou voltar, vou trabalhar, juntar mais uma grana e retornar os estudos. E aí eu retornei, comecei a trabalhar novamente lá na minha cidade, com rota também, com vendas. E aí veio a pandemia, tudo. E na pandemia, a pandemia ela veio tanto para ensinar, né? Como para você se reinventar. Isso é a realidade. Isso é um ponto importante, né? Sim. Então, o que acontece? As empresas que não se adequaram à nova rotina da humanidade, elas fecharam e não conseguiram abrir. Muitas empresas fecharam. Muitas empresas fecharam. Eu me lembro que é aí que veio a questão do delivery para todo segmento. A palavra é essa. Você não comprava uma roupa para te entregar na tua casa, a não ser pelos sites. Então, com a pandemia, quem não contratou esse serviço de delivery, comida, confecção, remédio, muita gente não ia na farmácia, né, para comprar um medicamento. Às vezes só ligava para a farmácia e fazia um delivery para ele.
né? E aí eu comecei a trabalhar, abri uma lanchonete, juntei um dinheiro também. E aí foi que um amigo daqui, que já, inclusive, já estava no internato, me apresentou o Paraguai. Eu conheci o Paraguai e Foz do Iguaçu apenas de passagem. Algumas vezes que eu ia para Buenos Aires, eu ia de ônibus, né? Que eu fazia todo... Eu ia de São Luís para São Paulo de avião e de São Paulo para Buenos Aires eu ia de ônibus, que era bem mais barato. Nossa Senhora. Né? Quantos dias de viagem? Dava mais ou menos 1 dia e meio. É bem rapidinho. Então é rápido, É rapidinho, porque eles não param, né? Eles só trocam de motorista. E aí eu conhecia a Foz do Iguaçu apenas de passagem. E aí um meu amigo disse assim, olha, aqui a gente está aqui, eu auxilio muitos estudantes que vêm para cá, se você quiser conhecer, a gente aproveita toda a tua documentação e você dá início. Continua, na verdade, o teu curso. Na verdade, ele fazia a mesma assessoria que você pagou lá na Argentina, Não, esse aí eu não paguei nada, ele apenas... Foi um amigo. Ah, sim. Ele apenas vem, me deu uma estadia na residência dele, mais ou menos uns 15 dias. Ele disse assim, você vem, fica aqui na minha casa, mas é só 15 dias, viu? Procura teu canto. E aí foi que eu conheci mesmo. Quando eu vim para Foz do Iguaçu, eu já vim com o objetivo, como é que eu iria me manter? Né? Então, porque quando você vem para estudar, você para a sua vida, dependendo do qual é o curso. Né? Medicina é um curso que te suga até a alma. Né? Você tem que se doar realmente para que, se você quer ser um bom profissional, você tem que se doar. Isso. Então, eu já vim com o objetivo de lá, o que eu vou fazer para me manter. Então, lá na minha cidade, eu tinha já minha vida estabilizada, tinha um bom emprego, trabalhava 2 dias e meio na semana, o resto eu me dedicava para minha empresa, eu tinha uma lanchonete que eu abria, que eu atendia uma faculdade. Uau! E eu tinha um carro assim, de alto padrão, e eu vendi meu carro para comprar um carro aqui, popular, né? Então, eu digo, vou lá, como eu via e liguei, me informei, acompanhei nas redes sociais e vi que o turismo em Foz do Iguaçu é um campo muito bom para se trabalhar. Então, eu digo, cara, eu vou para lá, eu vou comprar um carrinho popular e vou trabalhar de motorista de aplicativo. Foi o que aconteceu. Cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um cantinho, aluguei uma casa e aí, segundo lugar, fui atrás do carro, que é a ferramenta de trabalho do motorista de aplicativo. Consegui e comecei a trabalhar em Foz do Iguaçu. Trabalhava no período da noite, comecei a me adaptar. É um mundo muito diferente, né? A gente tem que aprender muita coisa, tem muita coisa muito boa, você aprende muita coisa boa, Sempre. mas você passa por cada situações, você corre muito risco, né? Ainda mais quem trabalha à noite. Eu trabalhei 1 ano inteiro à noite, né? Então, a gente tem tantas pessoas do bem quanto pessoas do mal. Pega as situações das baladas, né? O povo tudo alcoolizado, então pensa num tormento. Mas foi uma experiência muito boa começar a trabalhar como motorista de aplicativo em Foz do Iguaçu. Pô, que interessante, Kenison. E você falando um pouquinho assim, eu imaginei me trouxe a lembrança na época que quando eu trabalhava à noite. Um pouco antes de começar a trabalhar voltar a trabalhar de dia, né? Uhum. Então, assim, eu acho muito, muito importante mesmo quando a pessoa começar a trabalhar de dia, para ter uma noção de como que é. Para pegar, a gente fala, a malandragem, né? Pegar o conhecimento para quando você for trabalhar à noite, porque é completamente diferente. Sim, totalmente. Então, tipo assim... São públicos diferentes. É como se você trocasse, assim, saísse de 8, fosse para 80. É muito rápido as coisas, então, tipo, se torna mais difícil. Mas eu acho interessante que é esse ponto. É você o quê? Aprender. Você está disposto a aprender. Sim. Você já não chegou na cidade, vou trabalhar com isso e já começou direto. Não, você fez uma amizade aqui, perguntou como que é, isso e aquilo. Você foi se informando. Exatamente. Então, graças a Deus, nós somos uma classe unida, né? A gente às vezes acaba passando informações, olha, aqui é melhor, aqui não é, tal área é mais perigosa, tal área. Tal dia tem um evento, vamos para lá, o pessoal vai precisar de motorista. E, como tu falou, aprendizado. A noite me ensinou muita coisa. Tanto é que quando esse ano, eu comecei a trabalhar, pelo dia, eu já achei diferente. Eu já achei mais tranquilo, porque eu já passei pelo vale, né?
Já passei pelo deserto, então eu sei o que é aquilo. Então hoje eu já trabalho já com praticamente já com um público já diferenciado. Hoje eu trabalho na região do aeroporto, então a gente já trabalha com muito passageiro particular, já de indicações, né, que a gente, o turista vem e eles acabam fazendo amizades e quando um conhecido, um familiar quer vir a Foz, ele já indica, olha, eu tenho o Kennedy aqui para te indicar, ele vai te fazer os passeios, vai te levar nos locais. Então, às vezes a pessoa ela quer pagar um pouquinho mais, mas ela quer segurança e ela quer comodidade. Já ouvi muitos relatos, às vezes, não só em Foz do Iguaçu, não vou centralizar a questão de Foz, mas eu já vi que às vezes eles vão para determinadas regiões fazer o turismo e às vezes eles acabam perdendo um tempo hábil que seria para o passeio, às vezes dependendo do motorista, que tem cidades que têm problemas com isso. Não, isso é a realidade. Isso é, assim, não somente aqui em Foz, mas em outros, como você mesmo mencionou, em outras regiões também. Sim. É por isso que aqui em Foz nós damos muita preferência pela Rapidocar. A Rapidocar, ela está dentro do aeroporto. Então, você saiu ali do aeroporto, você vai lá e já vai ter o QR Code lá, que nem aqui tem um QR Code para você abaixar o aplicativo, para você fazer a chamada pelo totem. Então, tipo assim, isso é interessante. A Rapidocar nos proporciona essa experiência. Pô, isso é top. Tá, inclusive a Rapidocar hoje ela atua lá dentro do aeroporto com as meninas que fazem a abordagem, né? Existe um contrato, não sei se vocês já sabem, existe um contrato lá com a CCR que tem a abordagem dos passageiros do desembarque, que quando precisa, às vezes tem muito passageiro que chega lá, o idoso, por exemplo, tem idoso que tem dificuldade para lidar com o celular, então às vezes está precisando, ele não quer ir com a concorrência, né? Os postos fixos, então as moças, você está precisando de carro de aplicativo legalizado, licenciado pelo aeroporto? Ah, sim, eles fazem a cotação e automaticamente o motorista já está lá um tempo mesmo super muito rápido. Curto, né? É, porque os motoristas querem não, mas ele está de um lado aqui, do outro lado já está o motorista esperando. Questão de minutos, 1 ou 2 minutos no embarque. Como é que diz ela, daquele auxílio, né? Aquele suporte muito top. Sim. Pô, isso que é legal. O que te motivou a ser motorista de aplicativo, então, foi que você veio para cá fazer medicina, tudo, Sim, né? foi como eu teria como me manter, seria essa questão. Como é que eu iria me manter em Foz do Iguaçu? Seria trabalhando como motorista de aplicativo. Perfeito. Conta pra gente uma história que marcou a sua vida como motorista de aplicativo. Quando você trabalhava à noite, já teve algum assalto, alguma experiência nesse requisito, um livramento? Ah, então, em relação a isso já aconteceu já. Uma vez eu peguei uns passageiros à noite, 2 homens, na região, um bairro um pouquinho complicado, né? E à noite, e tanto à noite quanto o dia, nós trabalhamos hoje com o sistema muralha, né? Que todo motorista que se preza, ele tem que trabalhar monitorado, né? Para isso, existe esses aplicativos que é um mecanismo de segurança a mais para a gente. Sim. Apesar de a gente estar sensitivo, não quer dizer que isso vai inibir, mas ajuda. E eu sou atirador desportivo, e quando você é atirador desportivo, você acaba criando alguns hábitos. Por exemplo, quando você está na rua, você já geralmente tem a mania de olhar para a cintura de uma pessoa. Ali você já consegue ter uma noção se a pessoa está com porte de arma ou não, ele está portando ou não. Você é CAC também? Sou. Pô, que legal, hein? E aí, o que aconteceu? Dois rapazes adentraram no meu veículo. Na época eu tinha um Kwid branco. E um deles eu observei que no moletom estava um volume bem acentuado e era rígido. Então, automaticamente eu deduzia que seria uma arma. E eu estava com o sistema de muralha aberto. E de imediato já pedi um monitoramento, um acompanhamento já com a central. E aí a central começou a acompanhar e falar lá no rádio: atenção, motorista Kennedy da VTR 098, você está passando, se deslocando. Aí ia falando os endereços. E aí eu percebi que aí um bateu no braço do outro assim, aí um me perguntou: a central, vocês sabem onde a gente está? Ele disse sim, a corrida ela é monitorada em tempo real. Inclusive, bem no vidro traseiro, você vai observar que ela é também transmitida. Tem um adesivo bem... Aí ele olhou, tá, que legal. É mais seguro para vocês. Eu digo, sim. E aí ele bateu no braço do outro assim e mudaram o desembarque, né? Então, cheguei lá, deixei eles e
E eles desembarcaram, e aí depois eu orei assim, de meu Deus, que livramento. Era uma coisa eminente, né? Então, ficou, né, ali uma coisa da área. Acho que praticamente, acho que 70% dos motoristas já devem ter passado alguma situação semelhante. Um pouco mais para quem trabalha de fato, ouvir de fato, né? Como eu já dei suporte para motorista que já teve seu veículo roubado. Pessoal, só para vocês terem uma noção, você lembra do Madison, que ele falou que teve o carro furtado, roubado lá em Santa Terezinha, que ele tá vindo para Cascavel? Aqui, ó. É o carro do Kenneth. O Kenneth realizou o bloqueio do carro, tudo, recuperaram o carro, né? Sim. Ele conseguiu conversar comigo. Ele só me ligou bem nervoso, tinha acabado de almoçar. Ele só disse assim, Kenneth, acabaram de levar o carro. Aí eu, ok. Fiquei com ele na linha e já peguei o aparelho, já bloqueei aqui. E ele tava, acho que alguém ligou para a polícia e chegou lá e foi conversando com ele. E aí eu vi o endereço onde o veículo estava. Eu já passei já em tempo real para a polícia se deslocou. Tanto que quando eu cheguei lá, eu cheguei mais ou menos com uns 10 minutos, que eu estava ali na região de Três Lagoas. Cheguei lá, já estava meio de polícia. O carro estava no milharal, já abandonado. E o Matos estava lá, nervoso, coitado. Nossa, ele cantou a história aqui, deu dó, hein? Mas, assim, são experiências que acontecem na nossa vida que acaba marcando, né? Sim. Acaba marcando. Eu falo, já tive tentativa já, mas, assim, não diretamente. Porque a central, quando começa a comunicar com a gente, as pessoas vê de má índole, começa a perceber que o carro está sendo monitorado. Sim. Muitas das vezes o carro tem... como é que fala? O carro tem... rastreador. O rastreador, tem a gravação também. Sim. Tem a gravação. Então, o pessoal já fica mais atento. O pessoal já aconteceu isso comigo, entendeu? O pessoal viu, o rádio começou a falar isso, aquilo, já recuou. Mas aquela questão, eu tenho em mente, todo motorista que se preze por segurança deve utilizar o sistema muralha. Sim. Deve utilizar o sistema Zelo. Porque, querendo ou não, isso é interessante. Inclusive, as gravações de vídeo, hoje em dia, através desse aplicativo, você salva em nuvem. Então, por mais que leve o teu aparelho, se você logar sua conta, vai estar lá. Então, tem como você recuperar. Então, se de repente for um meliante e subtrair seu veículo, tem como você identificar ele para as forças de segurança. Tem um amigo meu que ele é taxista. O que ele fez? Ele pegou e tem lá o sistema muralha. Ele gravou, deixou na nuvem, o cara levou o telefone tudo dele. Aí depois ele conseguiu ver a cara da pessoa que assaltou ele através instalou novamente o sistema muralha no telefone, tudo, fez o procedimento certinho e tava lá a cara do rapaz. E era uma pessoa que ele já havia feito corrida para aquela pessoa. Meu Deus. Então, assim, isso que é pior, né? Mas o ponto principal nessa vida, nessa lida que nós estamos aqui, a gente perde, a gente ganha. E, acima de tudo, aprendemos muitas experiências, muita história. Sim. E através disso nós podemos mudar a nossa vida, né? Creio que nesse tempo que você teve na Argentina, você deixou a sua família na tua cidade. Foi pra Argentina. 2 anos, né? Sim. Imagina, esse tempo que você ficou lá. Total foram 3 anos. Total foram 3 anos. E agora no Paraguai? Cheguei, já tem mais 2 anos. Então você está indo para 5 anos de faculdade? Isso. Quase terminando já? Em nome de Jesus. Maravilha, hein? Aí, ó, futuro médico. Amém. Então, assim, creio que você aprendeu muito, né? Muita história de superação, incentivo. Muitas pessoas tentaram te desmotivar. Então, exatamente. Hoje, na vida moderna, a gente tem que... Existem tantas pessoas que te incentivam, que te motivam, e existem as pessoas que só veem as dificuldades. Tinha um gestor, um gerente de vendas, que quando já aconteceu qualquer coisa na rota, ele gostava de ouvir o problema, mas acima de tudo ele queria saber da solução. Ele chegava e me disse assim, ok, o problema eu já tenho, mas e qual é a solução? Então, várias das vezes, às vezes que eu chegava, aconteceu tal isso na rota, ele, beleza, e aí, vai fazer o que para resolver? Aí eu... Né? Então, para mim, uma mensagem muito legal. A gente não tem só que olhar os problemas. Quando você encara um problema, você já tem que pensar nas inúmeras soluções.
questão da realidade, da vida do dia a dia. Hoje, por exemplo, hoje nós estávamos conversando nos bastidores sobre a questão dos veículos que eu loco. Ah, verdade. Né? Aí, pessoal, para quem trabalha com motor de aplicativo aqui em Foz e não tem carro, ó, o Keniston aqui, ele tem uma frota de veículos lá para alugar para os motoristas de aplicativo aqui em Foz, hein? Então quando eu cheguei aqui, eu comprei o Kwidzinho e eu observei que existem muitas pessoas querendo trabalhar de aplicativo, porém não tinha ferramenta de trabalho. Qual que é a ferramenta de trabalho do motorista de aplicativo? É o carro. É o carro. Então, às vezes, a pessoa tem um problema com o nome, não tem como financiar um veículo, não tem um nome com score para fazer essa aprovação. Então, eu vi uma oportunidade de poder me manter, né? E também ajudar uma pessoa, um pai de família, muitos aqui são pais de famílias também, são estudantes. Acho que hoje 70% a 80% dos motoristas de aplicativo de Foz acredito que sejam estudantes. 60%. 60%. Né? Então, é uma mão de obra sazonal. O que eu quero dizer com isso? O que é isso? É uma mão de obra que ela é esporádica, ela é provisória. Né? Então, vamos lá. Acredito eu que em julho deve faltar motorista de aplicativo em Foz. Acredito que nas festas de fim de ano, dezembro e janeiro, não tem. O pessoal está de férias. Todo mundo vai passar. Eu tiro por mim. Ano passado, eu estava na minha região. Ano passado, mês de julho e dezembro e janeiro, eu estava na minha região e eu sei que falta motorista aqui. Esse ano que eu estou fazendo diferente, eu não viajei em julho, eu trabalhei e eu vi, quase não consegui atender os meus passageiros particulares, né, que justamente são os passageiros de indicação, e comecei a passar, que eu não dava conta de atender, não tinha um tempo hábil para atender essa demanda. Então, eu vi isso. Né? Então, o que eu resolvi? Eu digo, vou investir, vou comprar um veículo aqui e vou locar. Então, tenho o meu, compro mais outro, isso aqui vai me ajudar na minha renda. E aí eu vi que dá certo. Lógico, tem seus pós e contras, né? Então, a gente tem que fazer uma boa entrevista, ter um bom contrato, né? Para que possa lhe dar um amparo jurídico, caso aconteça qualquer coisa. E a tendência é só isso, é só crescer. Eu vi que dá para se manter e ganhar, ter uma reserva boa. Mas eu vou ser bem sincero, cara. Eu não sei, para mim, não sei se compensa você alugar o carro. Por quê? Colocamos na ponta da caneta. Você pega um carro zero. Uhum. O motorista de aplicativo em si, ele vai rodar mais ou menos por ano, em média de 60 mil km. Uhum. Acho que chega a 60, não, vou dar mais. Acredito que deva dar essa média. É mais ou menos a média, algo assim. Então, assim, por dia ele vai rodar em média de 300 a 400 km, dependendo do motorista. Exatamente, depende do motorista. Geralmente, o pessoal que eu faço a alocação, eu já pergunto se ele já é motorista. E, se não é, eu tento passar o pulo do gato. Né? Porque assim, hoje você trabalhar de motorista de aplicativo, dependendo da plataforma, você roda muito e você não tem um ganho líquido bom. Porque se você, dependendo da plataforma, você vai trabalhar de graça, só vai colocar o combustível. Né? Então, geralmente eu ensino, geralmente eu indico as áreas turísticas, que é onde você consegue fazer um atendimento particular, né? E com isso ele consegue ter uma rodagem menor, né? E automaticamente um rendimento financeiro melhor. Então, hoje em dia, como eu tenho meus aplicativos, eu acompanho. Geralmente, o pessoal está fazendo média de rodagem a 200 a 250, estourando 300 km por dia. Né? Então, está trabalhando essa média de 10 a 16 horas, a depender. Então, às vezes, eles ficam parados, os pontos estratégicos. Hoje, em Foz do Iguaçu, existem os pontos estratégicos. Né? Uhum. Tem gente que gosta de trabalhar com morador, que é mais a região do centro, em horários comerciais. E tem gente que gosta de trabalhar já na região turística. Né? Então, tem mercado para todo mundo. Tem os dois pontos, né? Para quem gosta disso e quem gosta daquilo. Exato. É interessante. Quando eu comecei a trabalhar como morador. Com o tempo, fui aprendendo a trabalhar. Uhum. E já migrei para turista. Sim. Mas é aquela questão, volta e meia eu faço também para morador.
Sim, eu comecei também como morador, né? Acho que quase todo mundo começou, né? Como morador à noite, pessoal que ia pra balada, pra festas, aí Nossa. as cervejadas que sempre tem aos fins de semana, então geralmente o pessoal já contratava, né? Olha, eu vou, mas eu vou voltar a tal hora, você me cobra tanto pra me deixar na minha casa. E aquelas histórias, né? Ixi. Falando nisso, e como que você... O pessoal já vomitou no seu carro? Não, mas Não? já teve caso assim de moças que é só avisar, moça, eu quero vomitar. E eu só dizia assim, abre a porta. Aí eu fui só reduzindo a pessoa com a cabeça pro lado de fora e vomitando e vomitando. Nossa. Mas graças a Deus eu nunca passei por isso. Pô, que legal, hein? Então, conta pra gente um pouquinho, Keniston. Como que você trabalha à noite? Como é que funciona pra você? Não sei, que nem no meu caso, eu sofria muito com isso. A passageira assediar você. Como que você, longe da esposa, tá longe da esposa, né? Sim. Então, como que você lida com isso, essa questão? Então, é engraçado que eu tive um batismo em relação a isso. Minha primeira noite trabalhando como motorista de aplicativo, eu passei por uma situação assim que para mim foi um tanto meio que saia justa, né? Era um passageiro do sexo masculino, né? E pegou uma corrida através de uma plataforma. E aí começou, sentou no banco de trás e papo vai, papo vem. E ele percebeu pelo meu sotaque que eu não era da região, ele perguntou de onde eu era e tudo, se tinha namorada, se não tinha. E começou a fazer uma entrevista comigo, né? Entrevista de emprego. Mais ou menos Parece isso. seleção. Mais ou menos isso. E aí levei ele no endereço que estava lá na plataforma e ele desembarcou normal. Até aí, ok. Nada. Eu achei super tranquilo. Ah, mas você não notou nada na entrevista, não? Tipo, Como eu era a primeira noite. aí não tinha malandragem. Não, eu acho que era a minha terceira corrida, só para você ter uma ideia. Uau. Era altamente inexperiente. E alguns minutinhos depois, o meu telefone tocou. Uma ligação, era o passageiro ligando através da plataforma que tinha esquecido algo dentro do veículo. Essa daí é... É velha, né? E aí eu voltei, aí ele me ligou, ele pediu meu número no meu WhatsApp que ele ia mandar a localização, porque eu não lembrava do endereço. E aí ele mandou a localização, eu fui lá e aí ele procurou uma suposta chave e não encontrou. E ele disse assim, olha, acredito que eu deva ter deixado lá no meu escritório. A gente pode ir lá no meu escritório, você me aguarda enquanto eu procuro essa chave, que senão eu não vou ter como entrar em casa. Uau! E aí eu disse, ok, tudo bem. Aí ele entrou, já veio no banco da frente e foi conversando comigo, perguntando quais eram as minhas opções sexuais, as faixas etárias, se eu gostava do... Mas sempre ele direcionando as perguntas como se... de forma hétero, né? Falando, mulher, eu gosto de mulheres mais novas, mais velhas e tudo, aquela coisa. Aí eu fui na conversa a gente tem que ter... jogo de cintura, né? Tem que ser simpático, carismático, aquela coisa, e foi respondendo. E aí ele não sei o que foi que ele falou, aí eu disse assim, eu digo, olha, as mais velhas geralmente são melhores, né? São mais experientes, panela velha que faz comida boa. Aí ele começou a rir, disse, já pensou? Aí ele me falou, fez uma simulação, já pensou se entra uma idosa dentro do teu carro, te faz uma proposta para tu receber? Eu digo, rapaz, dependendo da situação, aí ele começou a sorrir, né? E ele foi lá, entrou no escritório dele e aí voltou. Quando ele voltou com uma chave. Tudo esquematizado. Teatro, tudo teatro. Sentou no banco da frente, então aí ele se posicionou, me olhou mesmo. E eu dirigi no veículo e disse assim, se eu te oferecesse R$500 para você ficar comigo, você aceitaria? Urra! Na lata. Aí eu dei aquele sorriso amarelo assim, e disse, rapaz, dessa praia eu não curto. Aí ele disse, não, só um bola gato. Pra quem não sabe, o bola gato é um linguajar popularmente dito que eles usam de um termo pejorativo, né? Bola gato em inglês é peixe, bola gato, é isso? É ball, né? Em inglês, ball, que eles usam, e gato, bola gato.
Então, se você for juntar, você vai saber o que é. Nossa. Aí eu disse, não. Aí ele começou a insistir, não, vamos lá, tu vai gostar. É só rapidinho, daqui pra lá. E aí tu já bate a tua meta da noite. E eu nem sabia o que era a meta da noite. Não conhecia nada. Porque quando eu comecei, eu não sabia que a gente tinha que fazer os cálculos para trabalhar com metas diárias, né? E aí eu digo, meu Deus. Tanto é que eu parei de trabalhar, cheguei na casa desse meu amigo que me deu o estadia. Eu disse assim, cara, acabei de passar por uma situação que zerou a noite. Zerou. Aí eu disse pra ele, não, cara, meu Deus do céu. Aí eu falei pra ele, disse, acontece. Aí ele foi me explicar, olha, Foz do Iguaçu acontece muito tudo, mas nada conta, tá? Não... Tem muitos amigos que são homossexuais. É história, é o que aconteceu, né? Você não pode também tapear. É realidade, é o que aconteceu. Nós não podemos... Você não vai ser crucificado por isso, por você contar uma realidade. Isso, a gente não pode ser cético também. Não... Sim, a gente tem que levar com bom humor. Eu levei com muito bom humor, né? E depois aconteceu outras situações, mulheres, casais, acontece muitas vezes os casais, né? Então, às vezes, quando eu trabalhava à noite, às vezes o marido e a esposa vinham muito empolgados e se empolgavam demais, né? Então, tanto que às vezes até mudava o retrovisor interno para... Então, a gente acaba identificando que aquilo ali é um certo... Podemos dizer que é uma fantasia. Às vezes o cara quer estar lá, aquela coisa. Então, são casos e casos da noite. Você contando essas histórias, assim, eu lembrei, hein, quando eu comecei a trabalhar. Depois, alguns anos atrás, até trabalhava à noite. A gente passa por cada sufoco, a gente passa por cada dificuldade, assim, que se... Como é que fala? Às vezes é difícil as pessoas acreditarem, mas aquele motorista que já passou aquilo, ele entende. Exatamente. Então, tipo assim, fica até mais fácil a gente entender e imaginar realmente isso acontecendo. É coisa de doido. Como já aconteceu o caso de motor... a perguntinha, você tinha house preto no painel? Tá aí. Eu via muito meme e eu via muito essa história de house. Aí eu, mas que história de house é essa, né? Aí eu tenho um amigo motorista que ele joga no outro time, amor de pessoa, gosto mais dele. E aí eu disse assim, vem cá, fulano. Essa história do house preto. Aí ele foi me explicar que isso aqui é o house preto para fazer o bola gato. Eu digo, rapaz, morri e não sabia. Na verdade, essa história de house preto teve até um motorista que comprou uma caixa de house preto. Misericórdia. Aí, pessoal, tô vendendo house preto, vendendo house preto. Aí teve uns lá... Sério, teve um pessoal que foi lá e colocou no carro house preto. Meu Deus. E trabalhava à noite, né? Até lá é do grupo que nós estamos lá. Colocou à noite, o pessoal trabalhava e realmente o pessoal, funciona mesmo, é mesmo. Já pensou pagar com house preto? Você é doido. Mas assim, é coisa de... cada história que a gente presencia, né? A gente vive assim. Sim. Que se não fosse... Não tivesse aqui hoje o podcast pra gente contar a história, as pessoas não acreditariam. Falaram, não é verdade isso. Não é. Verdade. Cara, todo dia é uma novidade, né? Podemos dizer isso. Todo dia uma novidade. Keniston, conta pra gente a sua pior dificuldade quando você começou a trabalhar. E agora, a dificuldade que você sente hoje. No caso, você tá com 2 anos de aplicativo, né? 2 anos. Então, qual que era a sua pior dificuldade no início e agora? Então, minha pior dificuldade do início foi mais a questão de adaptação, né? Trabalhava à noite, então o horário noturno para mim, eu prezo muito pelo meu sono. Uhum. Né? Então, você mudar o seu hábito, sair de diurno para noturno, você sente no teu organismo. Mas com o tempo eu comecei a não me sentia tão cansado no dia seguinte. O que eu costumo dizer, o ser humano ele é adaptável, né, a determinadas situações. Então, se a situação me forçou a isso, né, então eu comecei a me adequar. Já para hoje, já não encontro tantas dificuldades, né? Então, hoje, como eu já trabalho numa área um pouco melhor, é o que eu costumo dizer. Às vezes, você tem que passar primeiro pelo deserto para poder você chegar no manancial. Né? Então, hoje eu trabalho já é uma área mais sossegada, bem mais tranquilo. Né? Eu já trabalho com um público mais seletivo. Eu não estou tão suscetível aos problemas de segurança. Né? Então, a gente já trabalha... A área do aeroporto já é uma área que você sabe de onde está saindo o passageiro, ou ele já passou, tem filmagens dele, tem tudo ali. Então, você já trabalha mais tranquilo. Né? Era mais de boa. Isso, mas às vezes eu acabo dando uma esticada à noite, então, já dependendo de quando é final de semana, feriados, então a gente acaba trabalhando mais à noite.
E a gente encontra ainda esses problemas normal. Isso é tudo normal do dia a dia hoje do motorista. Na verdade, o bom de você atender turista é essa facilidade. Que você sabe onde ele tá, para onde ele vai. E se ele pegar seu contato ali para você fazer uma corrida para ele depois, por exemplo, altas horas da madrugada, Sim. você já vai mais tranquilo. Sim, você sabe onde ele vai estar e onde você vai deixar. Isso, é isso que traz mais segurança, né? Exatamente, que aí você, querendo ou não, você já teve um certo contato com o passageiro. Quando é pela plataforma, você nunca viu, você tem um endereço de embarque, tem um de desembarque, mas através já de um passageiro particular, você já tem mais essa segurança, já te dá um ar mais de paz. Perfeito. O bom que esse serviço que nós prestamos, assim, o auxílio, o passageiro pega nosso contato e futuramente, quando ele volta, ele nos contacta. Existe passageiro já que já não é nem passageiro mais, já se tornou meu amigo já. Estão indo para Foz, beleza. Faço a recepção deles no aeroporto, vamos fazer os passeios e tudo, assim. Então, tipo, se tornou já uma amizade. Sim. E creio que ao longo de 2 anos você teve muitas pessoas próximas a você, se conectou com muitas pessoas, assim como você desconectou de muitas pessoas também, né? Sim, acontece. Quando eu vim para Foz, eu acabei me desligando de muita gente da minha região e acabei criando novos vínculos, geralmente pessoal que a gente já trabalha na área, acabei fazendo amizade com muita gente boa. Foz do Iguaçu é uma cidade muito boa, é uma cidade que, por mais que seja uma área de fronteira, mas eu acho a cidade muito segura, tá? O turista que pensa em vir, sabe? Eu vejo o pessoal anda com o telefone na mão, usa uma joia no centro, naquela região ali dos grandes restaurantes, dos bares às noites. Eu acho uma cidade muito tranquila. Lógico, existem as suas pérolas, e senão Foz do Iguaçu seria o paraíso e aqui estaria lotado, né? Mas é uma cidade que passa muita segurança, né? Então, e o pessoal que geralmente está mais ao redor, a gente debate muito, conversa muito sobre isso. Pô, isso é interessante. Essa questão a dificuldade quando começa a trabalhar, né? Até você pegar o jeito, você pegar a forma correta. É o que eu falo, muitos motoristas têm uns carrão, mas ainda não pegou a forma certa de trabalhar. Ainda não descobriu aquela, a gente fala, a veia, né? Exatamente. Não chegou ainda na fonte. Exatamente. Mas o bom é que existe muitas pessoas que sempre estão dispostas a ajudar outras pessoas. Exatamente. Tá aí uma coisa que tu tocou, que eu gostei de ouvir agora. Graças a Deus, Deus me abençoa, porque eu sou uma pessoa que eu nunca tive dificuldades de ensinar o que eu aprendi. Quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, eu não tive nenhum motorista de aplicativo que chegasse, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai evitar fazer isso. Não, eu aprendi da pior maneira possível, na pele, né? Tem um amigo meu que ele também é da área de saúde, estudante de medicina também. Quando ele veio para Foz, ele não sabia como ele iria se manter. Uau. E eu disse para ele, olha, cara, eu vim com um propósito para trabalhar de aplicativo. Por que você não faz? Compra um carro, você faz uma carta de consórcio, que se você for financiar, você vai pagar 2 carros. Então, se você tiver um dinheirozinho, entra um grupo em andamento, que você já tem uma média de lances. Então, você dá um lance, tira seu veículo e você vai pagar seu veículo, pagar sua faculdade, se manter através disso, carro de aplicativo. E ele chegou e aí eu comecei a ensinar, olha, trabalha assim, te cadastra em tal plataforma. Só dá uma segurada aí. Pessoal, presta atenção no que ele vai falar aqui agora. Ele não mencionou, mas ele tem um conhecimento muito grande nessa área de consórcio, tá? Ele vai passar algumas dicas aqui. Olha a dica que ele passou para esse motorista e que isso possa servir de exemplo para vocês também, um pequeno auxílio a vocês também, assim como para mim também. Sim, e aí ele chegou, alugou uma casa e aí ele disse assim, você tem quanto? Eu tenho X valor. Então, vamos lá, vamos fazer uma carta de crédito aqui, você vai dar o lance, você vai, dependendo da média de lance do grupo, você vai aguardar apenas uns 30 dias, né? Então, foi o que ele fez. Ele deu o lance, contemplou, beleza, contemplou. Aí, depois que contemplou, nós fomos atrás do veículo. E aí, ele
Fui lá, conseguimos encontrar o veículo. Engraçado que o dono Legal, do veículo, isso é bem interessante. O dono do veículo me conhecia já de rodagem e de algumas indicações que eu locava o carro para ele. Ele alugava carro, né? Ele tanto alugava quanto vendia. E aí ele olhou o veículo, a carta de crédito desse meu amigo era, se não me falha a memória, era 30 mil e o veículo era 40 mil. Né? Então tinha 10 mil que ele não teria como. Então aí eu disse para ele, disse assim, olha, o rapaz está comprando teu carro, eu conheço. Eu me responsabilizo. Uau, foi avalista ainda? Foi a avalista dele. Uau! E aí disse assim, faz 10 promissóriazinhas para ele de milão, que todo mês ele te paga. Né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que dá para pagar. Se trabalhar direitinho, dá para pagar. E aí foi isso que ele fez. Eu cheguei, conversei, eu digo, cara, bora arregaçar a manga e bora. Depois, passou esses 10 meses, é teu, né? Você se preocupa apenas com a mensalidade. E aí ele usou o valor do lance para bater o valor da prestação. Então, para ficar mais folgado para ele, continuar a quantidade de meses do consórcio dele. E aí, deu certo. Graças a Deus, quitou o veículo dele, né? Tá aí até hoje trabalhando aí, já 2 anos já na área. E os veículos que você tem, foi adquirido através do quê? Todos de consórcio. Aí, pessoal, então assim, quando você sabe trabalhar, você tem um conhecimento nessa área, a facilidade é muito grande. Sim. É por isso que eu falei, eu tenho uma dificuldade que para mim consórcio, eu achava antigamente que era só para você deixar o dinheiro lá, aumenta um pouquinho no consórcio, né? Com o tempo tem Você dá o nome de taxa de administração, que é o valor a mais que você vai pagar do valor da carta real. Sim. Mas assim, eu acho interessante é que quando você começa a entrar nesse mundo, você aprende que muitas coisas grandes que aconteceram, tudo começou através de uma carta de consórcio. Sim. Poxa, algo tão assim, se nós pararmos para pensar, é simples e fácil, né? Basta ali agora a pessoa entender do assunto. Tem um amigo meu que ele vende carta de crédito, de consórcio, entendeu? E volta e meia eu fico olhando o store dele, fico observando e falo assim, nossa, esse daí seria interessante. As pessoas aprender a como funciona. As pessoas aprender como a utilizar isso para ter uma renda. Então, em relação a isso, eu aprendi sem, digamos assim, apenas por curiosidade. Comprei o primeiro, eu vi que ficou legal, parcela, preço de banana, podemos dizer, porque o valor que eu tinha dado de lance, eu abati do valor total do débito, então ficou bem acessível. Uau. E aí eu fiquei, olha que legal, né? Eu disse assim... Aí eu pensei que eu estava querendo trocar de carro, né? Que é justamente o que o Madison roda hoje. Aí eu disse assim, vou comprar um carro melhor. Inclusive, nós estávamos, tu ainda há pouco comentou que vou comprar um Corolla, né? E aí eu tava com esse objetivo. Eu fui, olhei um Corolla 2022, coisa mais linda do mundo. Já tava de negócio fechado. E aí, do nada, eu pensei, cara, o valor que eu vou pagar em um veículo, eu posso comprar 2 carros populares. Então, aí daí que eu estalar de dedos para a questão da locação de veículos. Pulo do gato. Né? E aí eu disse, beleza. Fiz minhas cotações, fiz umas pesquisas de mercado e vi que o valor da minha carta, que eu iria comprar um veículo, daria para eu comprar 2 veículos. Né? Então, eu poderia rodar em um e o outro que eu ia estar alocado pagaria os 2. Então, tudo que eu fosse fazer no meu era somente meu. E o débito lá já estaria pago através da alocação do outro veículo. Né? E aí eu fui ver, porque às vezes a questão do financiamento, a taxa Selic está muito alta. Demais, tá um exagero, né? Então, se você for perguntar para qualquer bancário hoje em dia, se ele for realmente honesto, ele vai dizer que ele não vai dizer, né? Porque o banco, ele precisa vender o produto. Precisa bater as metas. As metas, então, mas hoje está surreal a questão de um financiamento. Então, se você tem uma reserva de dinheiro, às vezes você quer financiar um veículo e precisa dar uma entrada, melhor você pegar esse dinheiro e você dar de lance. O segredo é só você pegar uns grupos em andamentos, vocês acompanhar a questão de cotas, valores de lance. Todo grupo existe uma média de lance. Se você faz uma carta de 50 mil, você vai encontrar geralmente média de 15 mil, 16 mil. Geralmente é o valor dessa entrada que você vai dar.
né? Geralmente o banco ele vai te pedir 30% de entrada. É o seu lance? Aí que é interessante, né? E você vai pagar bem menos. Muito menos. Né? Então, muito menos. Isso que é o ponto importante. É você saber trabalhar você com as ferramentas que estão na sua mão. Hoje em dia a facilidade é muito grande. Sim. O interessante é que as pessoas que, não digo todas, mas a maioria que chegou na onde está hoje foi através dessas alavancagens. A ferramenta, como tu tá falando, se você não souber usar a sua ferramenta, ela não serve de nada. Então, basta às vezes você ter um conhecimento mínimo de determinada situação, você consegue fazer uma limonada com limão. Pô, né? Isso é interessante. Mas a falar em limonada, come um pão de queijo aí, uai. Uai, mineiro, tá? Uai, sou. Então, assim, eu acho muito interessante essa questão que nós conversamos aqui hoje, essas histórias, essas experiências. E eu tenho certeza que alguém vai pegar esse pulo do gato, vai pegar essa experiência e vai falar assim, olha, vou tentar fazer. Vou fazer. Se não deu certo, pelo menos eu Experiência. peguei experiência, tive um conhecimento a mais. Então, esse é o ponto principal. Foi essa semana eu estive lá na Roda Gigante, lá conversando, né? Com o pessoal da Souvenir. E aí eu fui lá, peguei uma chocolatada, a gente conversando, tudo. Daqui a pouco, a moça vai assim, nossa, Patrick, você fala sobre vários assuntos, né? Eu falei assim, fala sobre vários assuntos. Aí, o interessante é que ele falou assim, sabe por que eu falo de vários assuntos? Porque eu converso com vários tipos de pessoas. Eu gosto, por exemplo, sempre eu gosto de dar exemplo, eu falo de carro, de moto, de casa. Só de avião que não, que é só o Alexandre do aeroporto lá que gosta, né? Ah, o bicho é inteirado do assunto. Não, aí é com ele. Esse não é uma área, tipo assim, ainda eu não tenho o interesse por essa área, mas é interessante saber. É o que eu costumo dizer, não é você saber tudo, é você saber um pouquinho de cada, né? Porque dependendo da pessoa e das situações, você vai conseguir desenvolver um diálogo com a pessoa, né? Perfeito. Então, dar um exemplo, chega uma pessoa que ele é extrativista, do nada, um turismo, por exemplo. Eu, graças a Deus, eu atendo o público do mundo inteiro. Esse dia eu recebi não sei se a Uber costuma mandar relatórios para os motoristas, mas outro dia eu recebi um relatório deles, me dando parabéns, que eu tinha realizado corridas com mais de 28 nacionalidades diferentes. Uau! Eu queria falar pelo menos 3 das línguas desse pessoal que eu estou atendendo. Né? Mas assim, cada passageiro tem sua peculiaridade, tem um assunto. Eu atendo às vezes agrônomo, então o pessoal às vezes vem para o Paraguai, quer comprar aqueles drones agrícolas, então a gente tem que conhecer um pouquinho. Aí tem um cara que é fotógrafo, você tem que conhecer um pouquinho, falar das lentes. Tem um cara que ele trabalha com mesa de som, sonoplasta, né? Acredito que seja isso. Então você tem que conhecer um pouquinho da área. O cara, outro dia eu peguei um passageiro que ele trabalha para estocar. Ele faz o conserto dos motores, né? Então são áreas assim que às vezes a gente pensa que a gente sabe e não sabe nada. Muito importante esse ponto, porque o Rogério que teve aqui, ele falou assim, cada curso que eu faço, cada qualificação, cada especialização é uma gavetinha que eu estou colocando conhecimento aqui. Um dia eu vou precisar, e o dia que eu precisar, eu vou ter. Então assim, falando isso, muito interessante quando ele começou a falar isso. Que nem no caso o Anderson também, que teve da vez passada, ele contando a história dele um pouquinho. Ele está se especializando cada vez mais na área. E agora ele está se especializando numa área para atendimento a mulheres. Então assim, por quê? Ele sentiu a necessidade de poder auxiliar outras mulheres. Sim. Que nem no caso, ele começou a falar para quê? Eu fiquei bem assim, só vendo ele falar. Falei, uau, que interessante. Para mim eu achava que a mulher chegou lá, vai fazer o mesmo treinamento o mês inteiro. O mesmo treino o mês inteiro. E não é. Ela vai fazer o quê? Ele explicou bem assim, tem dia que a mulher vai estar na TPM, tem dia que a mulher vai estar menstruada, vai estar naqueles dias. Como é que vai fazer? Você vai dar o mesmo treino para ela? Não.
Cada caso um caso, né? Cada caso um caso. Às vezes a cliente, ela chega, tá estressada. O que aconteceu? Às vezes você coloca um certo exercício para ela, vai ficar mais estressada ainda. E o que acontece? Ele vai dar um que vai auxiliar ela. Ele falou, também citou no caso da depressão. Tem um rapaz que ele atende que tem essa doença, depressão, né? Essa enfermidade. Doença do século, né? Isso, doença do século. Até o Dr. Fernando falou disso também. E assim, o Anderson, ele comentou, falou assim, olha, quando eu vejo que o meu cliente, o meu aluno, ele tá nessa dificuldade, está querendo cair, o que eu faço? Vou lá e dou um exercício para ele. Ele esquece tudo e ele foca no exercício. Ele sai daqui melhor. Então, assim, são essas questões, essas qualificações, especializações que você vai aprendendo. Você vai adquirindo mais conhecimento para você poder ajudar outras pessoas. Sim. Assim como nós falamos, né? Nós, motores de aplicativo, somos psicólogos sem credencial. Exatamente. Mas a gente ouve muita história, tem muita gente que chega, senta lá e fala. Às vezes a gente apenas um ouvinte, às vezes a pessoa só quer que alguém ouça. Naquele pequeno trajeto, a pessoa vai lá e fala a vida inteira. Os idosos são maestros em falar a vida inteira em questão de minutos. Às vezes as mulheres passaram por problemas do trabalho e vão lá e querem desabafar, que às vezes o marido não tem tempo para ouvir. Às vezes o homem que chega lá, conquistou algo, estava lá super empolgado e comenta contigo e você vai lá, vibra com ele, entendeu? Então, são essas energias que a gente tem que estar absorvendo e, como tu falou, somos psicólogos sem credenciais, né? Isso aí. Mas, Keniston, muito obrigado por você ter aceito o convite, ter aqui compartilhado a sua história, a sua experiência com outras pessoas. E, mais uma vez, eu volto a enfatizar. Às vezes, nós conversamos aqui quase 1 hora, mas se as pessoas pegarem pelo menos um pouquinho dessa experiência e colocarem na prática, no conhecimento, creio que vai transformar a vida de pessoas. Assim, muito obrigado, que Deus continue te abençoando, te iluminando, dando sabedoria, para você terminar sua faculdade e ser um médico e poder auxiliar mais pessoas ainda. Amém, obrigado pelo espaço. E se você é ouvinte, se você tem uma meta, tem um sonho, não desista. As coisas não são fáceis e os melhores e maiores sonhos não são aqueles alcançados da noite para o dia. Existem sonhos que as pessoas demoram anos, décadas para alcançar. Quando você alcança, é algo majestoso, né? Então, meu objetivo, meu sonho também não é algo rápido, fácil, mas eu tenho certeza que quando eu alcançar, eu vou poder saborear por muitos e muitos anos. E ainda, quando você estiver saboreando, você vai poder ajudar outras pessoas ainda. Sim, com certeza. Esse que é o ponto principal. E gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, em especial a Macro Proteção Veicular. Para você que ainda não tem uma proteção veicular do seu veículo, trabalha com dor de cabeça aí, preocupado de o seu carro ser assaltado, furtado, roubado... Aqui, ó, vou deixar o contato da Priscila aqui do lado. Vocês podem estar escaneando, mandando uma mensagem para ela passar uma cotação para vocês. Porque, assim, hoje em dia, a nossa tranquilidade vale muito. Eu falo, eu pago minha proteção veicular para mim não usar. Eu nunca quero usar, mas o dia que eu precisar, a Macro tá para me auxiliar. Também gostaria de agradecer ao JC Lavacar, para você que quer deixar o carro sempre bonito, cheiroso, uma estética topzera. Aqui está o contato dele, vocês podem mandar mensagem para ele também, tá conversando com ele lá. Ele busca o carro em casa também, leva e traz. Então, assim, é diferenciado. E para você que é motorista de aplicativo, garante desconto também. Também não podemos deixar de agradecer a Rapidocar. Rapidocar é aplicativo de mobilidade urbana de Foz do Iguaçu e tem em outras regiões também. Não somente em Paraná, mas como em Santa Catarina também. E entre outras áreas. Então, assim, como que faz para você baixar o aplicativo da Rapidocar? Aqui tem um QR Code, você pode estar escaneando esse QR Code. Você abaixou, colocou seus dados, seu endereço tudo certinho. Quando você precisou, você coloca ali para onde você está, para onde você vai. Apareceu o valor embaixo, você confirmou, o motorista chegou. Então é simples e fácil. E os motoristas dão muito ênfase em trabalhar pela Rapidocar por a parceria que tem
com a Rápido Car com o motorista, que é o auxílio muito rápido. Pessoal, tamo junto. Kenneth, Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Obrigado. E para vocês que gostaram desse episódio hoje, vocês podem, vou deixar aqui vocês compartilhar, quiser comentar e também curtir, porque quando vocês curtem e comentam e compartilham, o YouTube entende que vocês estão gostando. E através disso, esse conteúdo chega a outras pessoas. E através disso, vocês podem estar auxiliando outras pessoas também. Valeu!